Boa noite, boa tarde ainda, né? É um prazer estar aqui. Eh, Bom, você disse muitas coisas, Rita. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção clara entre o que é manifestação da cultura e o que é arte, né? Eu acho que a arte ela está inserida no mercado e as manifestações da cultura não necessariamente, embora muitas vezes alguns gestores, inclusive, a gente sabe que eles tentam cooptar as manifestações culturais para seus interesses, suas campanhas turísticas, etc. E eu acho que é importante a gente distinguir isso, porque a atividade artística, né, ela está dentro desse universo simbólico também da cultura, a gente também é trabalhador da cultura, né, mas a gente está no mercado. Então, eu acho muito equivocado você colocar essa disputa eh, é uma disputa injusta, né? Em todos os sentidos. Você colocar um grupo de cultura popular disputando com um grupo de teatro que atua no mercado profissional. É injusto pelos dois lados, né? Porque, primeiro, a questão do acesso, né? Muitas vezes os grupos de cultura popular não têm esse tipo de acesso, aí quando você dá o acesso, você cria uma situação como a gente está vivendo nos últimos anos, né? É, eu sei que, por exemplo, nesse último edital, a gente teve situações absurdas em todas as áreas, mas um caso que ficou muito evidente de que tinha alguma coisa errada é que uma atriz como a Teuda Bara, ela ficou como suplente em trajetória artística no edital da lei eh Política Nacional Aldir Blanc, né? Quer dizer, uma política que devia ter o nome dela e ela receber um recurso mensal como uma representante brasileira do teatro. E ainda teve gente argumentando que a tiazinha a Dona Maria do Batuque, lá de São Romão, saudosa Dona Maria, teria mais direito que ela, porque a Teuda tem acesso ao mercado, né? Então, isso você cria uma injustiça, porque a partir do momento que ela entrou no edital, é porque ela está precisando daquele recurso para dar continuidade para a carreira dela, né? Isso aconteceu na música também, em todas as outras áreas. Na música, a gente teve o Cério Balona, por exemplo, o Túlio Mourão, pessoas com 50, 60, 70 anos de carreira, que ficaram como suplentes ou que nem foram classificados. E, para mim, é de uma completa. Na verdade, é mais do que um erro, é um desrespeito, né? Com a trajetória artística. Se o edital era de trajetória artística, essas pessoas teriam que receber indiscutivelmente, né? E aí eu acho que a gente tem um problema que é esse modelo dos editais. Eu acho que aqui, principalmente, a gente tem um problema sério de aplicação desses editais. Eu acho que talvez uma falta de entendimento. A gente tem problemas com um governo que é um governo de direita, que é sempre bom dizer. O governo Zema, do Partido Novo, foi o único partido que votou contra as leis emergenciais, tanto no Congresso quanto no Senado, né, quando a gente estava votando as leis emergenciais durante a pandemia. Foi o único partido, até o PL, os republicanos, os partidos de extrema-direita, votaram a favor das leis. O PL, o Partido Novo, votou contra e está lá no site deles. Eles têm orgulho de terem votado contra as leis emergenciais, né? É nesses momentos que a gente disse que a gente chegou ao ponto aqui em Minas de ter saudade do PSDB, porque a situação é tão absurda, né? Porque o PSDB, a gente tinha vários problemas, vários embates, mas tinha um diálogo, né? Com esse governo, é, eu, eu me lembro que a primeira vez que a gente foi conversar quando o Zema assumiu e ele extinguiu a Secretaria de Cultura, e a gente foi recebido por um comandante da PM. E ele falou que a gente não precisava da Secretaria de Cultura, porque a gente tinha ele para fazer interlocução com o governo. Então a gente não precisava da secretaria. Qualquer coisa era só falar com ele. Enfim, e eu acho que, mas voltando à sua questão especificamente, eu acho, por exemplo, que a gente tem um conceito muito errado do que seja a atividade artística, né? Por exemplo, a gente não tem praticamente bolsa de criação. Você tem bolsas de projetos, de circulação, do que já está pronto. Mas como que você vai criar o que vai circular? Como que você vai. As bolsas de criação é um conceito que às vezes as pessoas não entendem, mas você receber um salário durante um ano para escrever uma peça, não é a peça que você vai apresentar, é um trabalho que você está desenvolvendo para ser levado futuramente ao palco. Ou você vai criar um trabalho musical, um disco que você não vai gravar. É o que você vai criar, porque a gente parte do pressuposto que já está tudo criado, né? Que o artista senta e faz o show. Eu sento e apresento o show, o espetáculo surge, você apresenta um projeto para circular com o espetáculo. Qual o espetáculo? Né? Então, esse conceito é um conceito que a gente precisa entender que é necessário o processo criativo. E aí é diferente do processo da manifestação de cultura popular, né? Que já vem da tradição. A família
que apresenta aquilo, que repassa aquilo de forma oral, membro a membro. Então, é uma tradição cultural e aquilo não tem necessariamente um processo criativo. Eu acho que daí a gente começa a distinguir uma coisa da outra, né? E pensar que, assim, a manifestação da cultura popular, ela tem que ser atendida, eles têm que receber os recursos, né? Mas me parece completamente incompatível colocar os dois no mesmo tipo de disputa de edital. Não, eu acho que, na verdade, ação social é ação social. Cada vez mais a gente tem visto a exigência de atividade social, né? Eu costumo brincar até que a gente agora tem que apresentar uma proposta de tirar os meninos do tráfico e apresentar uma proposta para as enchentes na cidade e para o aquecimento global. Enfim, que suplanta muito as nossas possibilidades como artista, né? Mas mais do que isso, Rita, eu acho que isso é função do Estado. Eu acho que é o Estado delegando uma responsabilidade que é dele, né? E essa responsabilidade não é nossa. Então, por exemplo, nos últimos editais eu tenho entrado com recursos que eles falam, mas você não comprovou sua atuação social. Eu falo, meu amigo, a minha atividade artística é uma atuação social. Se você não reconhece isso como uma atuação social, então zero, vamos voltar lá atrás e ver onde que está errado, né? Mas a, a priori, a princípio, acho que a gente precisa também lidar com a opinião pública, né? Acho que a primeira questão é essa, porque a opinião pública imagina que nós somos privilegiados, né, de uma forma geral. Então, é até difícil a gente colocar isso e cobrar do Estado esse tipo de responsabilidade, porque a opinião pública tem esse imaginário. E aí é preciso a gente entrar na questão material dos dados, né? Porque a gente contribui, né, com a riqueza do país. A cultura, ela contribui com a riqueza do país. Como disse o Roblenho, né, da indústria automobilística. Na verdade, a gente contribui muito mais que a indústria automobilística. A indústria automobilística hoje está em torno de 2,5%, com tendência de queda, né? A cultura representa hoje, de acordo com os dados do PIB do ano passado, do IBGE, ela contribui para o PIB em torno de 3,5%. Só que isso é dado oficial. E a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores da cultura está na informalidade. Então, tem estudos que sugerem que a cultura, na real, ela representa hoje de 7 a 8% do PIB. Isso é mais do que o setor agropecuário, por exemplo, que tem o slogan de que carregam o Brasil nas costas, né? Então a gente carrega o Brasil nos braços, porque a gente contribui, imagina, só o carnaval, ou São João, ou atividades, né, pelo Brasil inteiro, todas as semanas, todos os dias tem gente tocando, gente se apresentando, tem pessoas frequentando as salas de cinema, de teatro, os shows. Isso é significativo. E, no entanto, a gente não recebe o retorno disso, né? O investimento na cultura nunca passou de 0,5% do orçamento. 0,5%. Agora, a gente, desde a pandemia, né, com as leis emergenciais, com os 3 bilhões, a gente tem ficado em torno de 3, 4 bilhões por ano investidos na cultura. Isso não chega a 0,5%. O plano safra, aí eu volto a falar do setor agropecuário, porque é um bom parâmetro para a gente, né? Só o plano safra do ano passado foi 40 bilhões em isenção de imposto, em isenção de alíquota, em Isso arrepia, né? linha de crédito, a perder de vista, porque a linha de crédito para o setor agropecuário é assim: você manda a grana, aí o cara compra os tratores. Aí ele fala assim: não, mas choveu, então tá perdoado. Então a gente posterga, a gente aumenta o prazo. Quer dizer, quando que a gente chega para comprar um instrumento, um equipamento que você tem linha de crédito? Não tem, não existe isso, né? Então a gente está muito defasado, mas o nosso discurso também, às vezes, está errado. Por quê? Em primeiro lugar, artigo 215 da Constituição. É obrigação do Estado garantir o pleno exercício cultural de toda a população brasileira. Se a obrigação garantir o pleno exercício, ele tem que garantir o fomento também. Ele tem que dar condições para as pessoas produzirem arte e cultura, o público possa consumir. Então, é um direito garantido, igual saúde, igual educação. Não tem isso de, porque, meu amigo, é a mesma coisa. Você é a favor de ter iluminação pública na rua? Você é a favor de ter hospital, ter SAMU? Então, você é a favor também de ter arte e cultura, porque está na Constituição. Você não concorda com a Constituição? Aí outra conversa. Aí você pode reunir seus amigos, sua associação no seu bairro, faz um movimento, elege uma pessoa, vai lá e propõe. E mesmo assim, só para propor, você tem que ter um terço dos deputados para propor. Depois você tem que ter 2 terços para conseguir alteração da legislação. Enquanto é legislação, isso é obrigatório, igual todas as outras garantias constitucionais.
né? Então, eu acho que o discurso tem que partir daí, né? A gente não está pedindo favor, a gente está pedindo o justo. E olha, a gente não está pedindo nem o valor lá que os caras recebem, né? A gente está pedindo um valor que é o devido. Mas eu acho que tem uma questão, Rita, tem se dado conta, que tem dois pontos de inflexão que eu acho que mudaram tudo. Um foi a pandemia. Sim. As coisas não voltaram ao normal depois da pandemia. A pandemia é um ponto, é um fosso mesmo, né? Que a gente acha que voltou, mas não voltou, Sim. né? Vários programas terminaram, vários grupos terminaram, vários profissionais abandonaram, migraram para a academia, mudaram de país, foram fazer outra coisa, foram abrir uma padaria e foram vender pão. Porque ali eu acho que foi uma coisa que a gente ainda não se deu conta totalmente do estrago que foi feito, Sim. né? E agora um outro ponto de inflexão que é a inteligência artificial. Eu acho que esses dois pontos, eles estão mudando a perspectiva, né? Uhum. Eu acho que em todas as áreas. Na música, isso já é muito claro. 30% das músicas que estão nas plataformas hoje são de inteligência artificial. A gente nem se dá conta mais, às vezes, que está ouvindo uma música que não foi criada por humano. Uhum. E isso vai ter um impacto cada vez maior. E qual que é a única garantia que a gente tem, né, de que a gente vai ter um espaço? Eu acho que cada vez mais, e eu acho que a pandemia, nesse sentido, ajudou a mostrar para a gente que isso aqui, ó, de estar diante do artista é uma coisa muito valiosa, Sui generis. né? E isso, no universo da inteligência artificial, é o que é a prova dos nove. Tem um monte de artista no Spotify que não existe, simplesmente. E eles têm milhões de views. E eles arrecadam dinheiro, e eles tiram dinheiro de artistas reais. Eu, inclusive, acho que em algum momento a gente vai precisar criar um selo que é igual transgênico. Você tem que ter o direito de saber se aquele alimento que você está consumindo, ele é transgênico ou não. Você vai ter que ter o direito de saber se aquela música que você está ouvindo, se É aquela um robô ou não? é robô ou não, é feito por humano ou não. Porque eu, por exemplo, tem gente que não vai se importar. Fala, não, tudo bem, eu ouço Sim. e tudo bem. Mas eu vou falar, não, eu prefiro ouvir música feita por humano. Eu inclusive, estou disposto a pagar mais por Valorizo. isso. Eu estou disposto a pagar mais por isso. E aí é o que eu chamo de o movimento da arte orgânica, Uhum. né? Que é aquilo, você vai lá naquela gôndola do supermercado e você paga mais porque você sabe que aquilo tem uma procedência. E aquilo ali você sabe que você está investindo na carreira de humano e não num filho da puta que fez aquilo lá num programa e na verdade tem uma empresa por trás daquilo que está ganhando um dinheiro e está tirando o trabalho de artistas, de profissionais que estão atuando no setor, né? Em relação a essa questão que você coloca da inclusão, que eu acho fundamental, mas a gente sempre vai ter grupos que estão excluídos, né? Eu acho que a gente precisa ter mecanismos para participação desses grupos todos, né? E a gente tem hoje cada vez mais, mas, por exemplo, nas leis atuais a gente não tem nenhum tipo de mecanismo para inclusão, por exemplo, dos refugiados. Eu mesmo convivo com uma família de refugiados que eles não têm acesso a Estão nenhum tipo, excluídos da totalmente sociedade, né? excluídos. Eles têm menos direitos? Eles estão aqui, eles vieram e vão constituir família aqui agora, já estão se casando, já estão. Eles agora são cidadãos brasileiros, né? Uhum. Enfim, ou sei lá, a gente fala de territórios, né? É, eu sei de pessoas que vivem em comunidades que são atingidas por barragens. Uhum. Então, às vezes, o IDH daquela cidade é um IDH alto, mas ela está próximo de uma barragem. Eu conheço muita gente que vive na área da mancha da barragem, né? E eles não estão com nenhum tipo de acesso especial, né? Então, se a gente for pensar em exclusão, a gente tem uma variedade de variáveis para dar conta, né? Uhum. Agora, independente de qualquer coisa, é necessário ter ampla concorrência, né? Senão a gente cria uma disputa entre excluídos. Quem é mais excluído do que quem? Ah, eu tenho duas categorias de exclusão, eu tenho três. Ah, eu ganhei de todo mundo porque eu tenho Que é o quatro, que já se instaurou nos que é o que já editais. instalou. E aí eu acho que a gente chega numa situação que é meio absurda, né? Porque se você não tem ampla concorrência, então é um edital específico. Então, já nos avise de É, uma vez. é necessário ficar claro que é um edital específico para aquele tipo de perfil, né? E eu acho super legítimo. Ok. E outra coisa que eu acho que é necessário também dizer, e eu discuti isso, eu fui patrocinado pela Natura há uns anos atrás. E eu tive uma discussão grande com eles porque eles estavam naquela política, né, de ampliar, de atender os grupos excluídos. E aí eu fui lá no escritório deles. E só tinha branco de classe média trabalhando. Mas você.
Não, Tem que atender às sim, mas aí demandas. você pensa que você está trabalhando para eles, dentro do próprio sistema, eles não acolhem a diferença. E eles querem que os artistas deem conta dessa, dessa política, né, de inclusão. Eles mesmos estão dispostos. Os únicos negros que eu vi lá no escritório deles eram faxineiros, né? E aí, quando eu questionei isso, foi um constrangimento geral, né? Depois, o presidente da Natura deu uma declaração, ele tinha uma simpatia pelo Bolsonaro, aí a gente viu que a Natura não era tão progressista quanto Parecia. parecia, né? E aí a gente viu que eles estavam com essa política, como muitas empresas têm essa política, né? Sim. É, queria falar de três perspectivas diferentes, assim. No plano nacional, no primeiro e segundo governo Lula, eu participei, eu fui representante de Minas no colegiado setorial do Conselho Nacional de Cultura, né? E a gente avançou muito ali, né? É tanto que em 2010 foi instituído o Plano Nacional de Cultura, virou lei, né? E a gente tem esse plano, ele foi revisto ano passado na quarta conferência, né? E a impressão que eu tenho é que a cada vez se reinventa de novo a roda, né? Porque várias questões que a gente já tinha discutido, já tinha avançado Ai, e estavam sendo encaminhadas, né? E não, voltou. voltou. Retroagiu. Então, por exemplo, tem uma situação que eu acho muito curiosa. A Cida, ela teve presente com a gente na ocupação da Funarte, né? No governo, aquele governo interino do Temer, né? Entre a queda da Dilma e a eleição do Bolsonaro. E ali aconteceu uma situação muito curiosa, porque a gente fazia parte de um grupo que era o Grupo de Ação Parlamentar, que é um grupo que envolve vários músicos conhecidos no Brasil todo, o Frejá, o Leone, Fernando Abreu, Ivan Lins, enfim. E é o grupo que articulou o retorno do ensino de música nas escolas, que virou lei, foi uma articulação de vários músicos durante meses, indo para Brasília e tal. E naquele momento ali, ficou-se a discussão, porque o Temer acabou com o Ministério da Cultura, não sei se vocês lembram, né? E aí a gente ocupou os espaços da Funarte no Brasil inteiro. E aí começou a discussão. Ah, a Funarte, então vamos criar o Ministério da Cultura paralelo, e esse ministério vai ocupar os espaços da Funarte e tal. Léo Jaime, lembra do Léo Jaime? Ele era muito amigo do Sarney. E de vez em quando o Sarney convidava o Léo Jaime para tomar um café da manhã lá em Brasília. E ficavam discutindo política. E aí a gente falou, cara, olha só, Sarney para o Ministério da Cultura. E a galera queria bater. E a gente falou, mas é lógico, é um governo de direita, né? A gente não vai mudar a, a posição ideológica desse governo. O Sarney é um cara que tem vaidade artística, que publicou o Marimbondos de Fogo e que está na academia. Ele vai querer deixar a marca dele. E o Sarney tem trânsito lá dentro. A gente coloca o Sarney, ele fica um ano, ele aprova a lei, que na época era a PEC que garantia 2% do orçamento da cultura da União, 1,5% dos estados, ou 1% dos estados e 0,5% dos municípios. A gente falou, é só para ele, é uma instrumentalização do MINC, a gente coloca ele lá, ele garante a aprovação disso no Congresso, e aí esse governo acaba e está tudo certo. Ele sai da vida política de forma digna para ele, porque ele vai ter contribuído para a cultura, entra para a história. Ficou sentindo mais ou menos ali como se fosse, sabe aquela coisa do Glauber, quando ele defendeu o Goebbels, que estava propondo a abertura política? Tipo assim, ele não está colaborando com a ditadura, ele está ajudando a acabar com ela, mas ele está fazendo um movimento que eles já iniciaram. E não teve conversa, né? Enfim, a gente continuou, ficou ocupado e tal, mas eu acho isso uma anedota muito curiosa, assim, da falta de estratégia nossa, a gente saber jogar com os elementos que a gente tem. Num governo de direita, você vai ter um secretário de cultura de direita, né? Sim. E se ele estiver do nosso lado, tanto melhor, vamos trabalhar, né? Aí quando você vê depois, quando entrou o governo Bolsonaro e entrou aquela escumalha daquele ator global que virou Mário Frias, né? Eu sou muito mais do Sarney, me desculpa. Assim como eu sou muito mais o Anastasia, se for pensar do ponto de vista do olhar para a cultura, né? O cara que criou a Filarmônica. A gente bateu muito na Anastasia. Mas é Aham. uma questão de Oxe, perspectiva, né? parecendo até Você um sabe, você sonho. tem que saber aonde que você está, né? Para saber como que você vai negociar. Enfim, eu acho que às vezes falta essa estratégia política, né? Essa capacidade de leitura da situação. No governo federal, a gente teve muito avanço ali, entre 2006, né, de Gil e Juca, até 2010. Uhum. Aí em 2010 entrou a Ana de Holanda, a gente começou um retrocesso, porque ela começou a
ela não entendia alguns processos, como, por exemplo, os pontos de cultura, que era uma força muito Sim. significativa, uma força política, né, Uhum. naquele momento ali. E ela começou a criminalizar os pontos, cobrar muitos Sim. detalhes na prestação de contas. Muitos mestres de cultura ficaram deprimidos porque eles foram Sim. levados para o pau por causa de prestação de contas, enfim. E as relações da Ana com o ECAD, até hoje eu tenho uma boa relação com a Ana, mas naquele momento a gente teve um embate muito grande, porque a gente sentiu que ela não entendia a política do Gil e do Juca e queria voltar, né? Ela queria retomar processos que já tinham sido ultrapassados, Sim. né? Isso no âmbito nacional. Eu acho que a gente está no momento que o Mink mesmo parece que ele não se reconhece no que ele já foi e o que ele poderia ser, né? A gente vê uma bateção de cabeça, né? E no plano estadual, a situação hoje é essa que a gente vê, né? Do governador falando que a cultura não devia receber recurso público, porque isso é propaganda política. Ou seja, um completo desconhecimento do setor, né? E a gente vê a situação da Secretaria de Cultura hoje, que é praticamente uma secretaria de turismo, que ela tem atuado muito mais como um birô de turismo, né? Outro dia eu entrei no site e a capa do site tinha várias chamadas, todas de turismo. É praticamente uma secretaria de turismo. Vou fazer uma canção aqui, então, que fala um pouco dessa mistura de influências, né? É uma harmonia mineira com uma levada de um pouco. Se chama Eu Acho É Pouco. Do praticado do agora espaço. Agora quero professor já disse no cangaça de um acho que dou um nove de aço. Encantar um pouco na cabeça do compasso. Quando tem branca, não faço com tudo pagado. Dentro desse jogo, meto bem fio o braço. E eu nunca nem que for mesmo quando ele acabar. No ar, vem a boquinha, eu vou pegar no laço. Quando praticado do agora espaço. Agora quero professor já disse no cangaça de um acho que dou um nove de aço. Casco duro, carne de pescoço. Desconjuro, nesga de remorso. Desse mundo eu chupo até o caroço. Lambendo beijo, mas não furto. Perdi a letra. Suave na boquinha, não pegando laço, muito praticado, o agora espaço. Agora quero não misturar com segunda graça, de um acho que voltou uma boca de aço. Casco duro, carne de pescoço, esconjuro, nega de remorso. Esse tudo eu chupo até o caroço, lambendo beijo, mas não chuto pau cachorro morto. Homem curto, dentro anda solto, entra em surto, vivo luto. Faço o que eu posso, fundo falso, desse poço. Nada é fácil, vida é susto, tudo dano desse osso. Suco hábil, múltiplos, pegando laço, praticado, o agora espaço. Agora quero o seu já disse no cangaça, chega um macho, voltou uma boca de aço. Me cantar um pouco na cabeça do compasso, quando tem tanta pouco, faz calmo no bagaço. Entro nesse jogo, meto pé em fio, braço, e eu nunca ninguém vou mesmo quando era cabaço. Esse é o refrão, ó, todo mundo. Sou árabe, acabou com minha avó pegando um laço, pronto, praticado, o agora espaço. Agora quero o professor já disse no cangaça, chega um macho, voltou uma boca de aço. Todo mundo! Tá bonito! Suave, acabou. Isso, vocês. Pra acabar. Suave, acabou. Minha avó pegando um laço, pronto, praticado, o agora espaço. Agora quero o professor já disse no cangaça, chega um macho, voltou uma boca de aço. Yeah.